Olá, gente. Boa tarde. Estamos muito felizes de ter vocês aqui hoje conosco para comemorar esses 10 anos de lutas, de superações, de conquistas e também de reconhecimento. O português, como língua de herança, como nós popularmente chamamos o POL, é um movimento que começa a se espalhar pelo mundo inteiro e que começa a ganhar muitíssima força, e a Áustria também faz parte desse movimento. Nos deixa muito feliz também perceber que nos últimos anos também temos podido contar com um maior interesse por parte das autoridades brasileiras e uma atenção em relação à importância da manutenção do português junto às comunidades migradas. Tudo isso é motivo de muita celebração, e para celebrar, hoje nós convidamos pais, alunos, ex-alunos, que junto conosco, professoras de português como línguas de herança aqui na Áustria, vão relembrar e recontar essa história que começa há 2 anos atrás. Para iniciar o nosso papo de hoje, eu vou entrevistar a professora Daniela, uma das pioneiras do POL aqui na Áustria, pelo menos no ensino formal. Daniela, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde. Olá, Juliane. Olá, todo mundo. Quero agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo, dando apoio, comemorando com a gente esses 10 anos, né? Pena que essa festa não pode ser presencial, mas a gente espera, então, que nos 15 anos seja, né? A Daniela é professora do ginásio na rede pública de Viena e, como eu falei, uma das pioneiras do português, do ensino formal do português aqui na Áustria. Dani, conte para nós um pouquinho sobre os desafios iniciais e como você, como professora, lidou com estes desafios. Então, Ju, eu vou contar um pouquinho da história, né? Até porque, como mãe, eu também fiz parte dessa história. Na verdade, o movimento de português como língua de herança começou um pouquinho antes das escolas, no sistema formal, né? Começou primeiro na Sociedade Austro-Portuguesa, depois na Embaixada do Brasil em Viena, com a professora Vanessa Noronha. E aí, até que em determinado momento, uma senhora chamada Maria Vatanzade, né? Maria Vatanzade, não sei se está nos assistindo aqui, que tinha um filho que na época era um menino de 10 anos, né? Que agora já é um rapaz, teve a ideia, né, ela acompanhando os jornais, ela resolveu pedir às autoridades austríacas que o português fosse incluído, né, no programa mesmo formal. Então, ela marcou um horário lá na Secretaria de Educação, conversou com o senhor Blumel, que era um inspetor, uma pessoa muito especial, e ele disse para ela, sim, é possível, a gente precisa comprovar que tem alunos e que tem professores, né? Então, ela foi fazer esse trabalho de formiguinha, de fazer lista de alunos interessados, de procurar professores interessados, e isso foi em 2010, né? E em setembro de 2010, então, houve a primeira aula de português dentro de uma escola, né? Que é a mesma escola que eu dou aula hoje, que é o Academisches Gymnasium, lá no 1º distrito, né? E aí, só para dizer, eu não fui a primeira professora, assim, do sistema escolar sozinha, fui eu junto com o professor Antônio Diniz, que é um professor português, que era responsável pela variante europeia, né? Na época havia subdivisão, português brasileiro, português europeu. Então era muito interessante chegar na escola, sempre foi sábado de manhã, né? E a gente trocava ideia, combinava algumas coisas e cada um ia para a sua aula, né? Então, só para eu poder continuar um pouco a história, o Antônio ficou 2 anos, depois ele saiu por motivos pessoais, ele agora está com um projeto musical muito interessante também, e entrou a professora Cláudia Pereira, ficou por mais 1 ano, mas acabou se dedicando mais às aulas de inglês, já que ela é professora de inglês. E aí começou a haver uma determinada pressão, vamos dizer assim, para juntar as variantes, como acontece em outras línguas pluricêntricas, né? E aí, então, a Secretaria de Educação pediu que eu assumisse as 2 variantes, brasileira e portuguesa, e eu estou agora, então, sendo a professora de português e não mais português brasileiro, né? Dando aí o meu melhor, né? Fazendo o que é possível, né? Dentro dos desafios que você me perguntou, né?
E aí, só para terminar, então, a resposta meio longa, né? Os desafios são esses, quer dizer, a gente sempre trabalhou com turmas heterogêneas, isso é uma característica do português como língua de herança do povo, né? E aí, com o aumento da procura, com o aumento dos alunos, eu fico satisfeita de falar que agora nós temos 4 turmas, então fica mais fácil trabalhar, né, a faixa etária, já que eu trabalho com alunos de 11 até 18 anos, né, separando um pouco por Fundamental 2 ensino médio, né, tentando trazer dentro da sala de aula atividades que sejam interessantes para todos, né, dentro dos públicos, sabendo que eles são heterogêneos, mas trazendo atividades que possam ser feitas por todos, porque não é um curso, né? A 1, a 2, não é bem assim que a gente trabalha, né? A gente sabe que são aulas de português como língua de herança, eles trazem o português de casa já, né? Então, enfim, desafios são muitos, né? Mas eu diria que, assim, no começo foi um pouco difícil, eu tive que aprender um bocado sobre trabalhar com turmas heterogêneas, né? Foi um grande desafio no início, e ainda é até hoje, mas a gente vem tentando melhorar isso, se acostumar à situação. Excelente, Dani, muito obrigada. Um dos seus primeiros alunos, Dani, foi o Daniel, e eu passo agora a bola para vocês conversarem e dialogarem sobre as lembranças do Daniel e as impressões dele. Sim. Oi, Daniel, tudo bom? Tudo bom. Daniel, eu não te vejo há tanto tempo, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, eu procurei alguém da primeira turma mesmo, e aí eu entrei em contato com a sua mãe, e muito obrigada por você estar aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco e você me comunicasse como é que você está, porque eu sei que você não abandonou o português, né? Então conta para mim, para todo mundo, um pouquinho de você agora, né? Como é que você está e o que você está fazendo? Agradeço muito o convite, estou ótimo. Depois de completar as aulas de português, eu comecei a estudar comunicação transcultural na Universidade de Viena. Eu optei por alemão, que é o português e espanhol, e nesse sentido já posso dizer que as aulas de português ajudaram muito, porque você começa a estudar no centro, lá onde eu estudo. Não é basicamente um estudo de línguas, é mais já um curso onde você trabalha com as línguas mesmo. Você já tem que ter um nível de B2, mais ou menos. E, sim, nesse sentido já ajudou muito a gramática que a gente abordou nas aulas de português, também os conhecimentos da cultura do Brasil também foram muito úteis na universidade, eu posso dizer. Bom, Daniel. E conta um pouco mais. E aí você já está trabalhando um pouco também com a tradução? Não, você ainda está estudando, né? Você ainda está na universidade? Sim, sim. E me fala se você tem alguma lembrança, assim agora olhando para trás, né? Enfim, já tem muito tempo isso, talvez você tenha esquecido também de algumas coisas, mas eu queria saber o que ficou, assim, se você pode levar além, tudo bem, eu sei, e fico muito feliz de saber que ajudou no seu curso, na sua graduação, mas se você tem alguma lembrança especial dessa época, será que você consegue puxar a memória ou é difícil? Na verdade, nos últimos dias eu dediquei um certo tempo a relembrar tudo que passou há uns anos antes. E, francamente, foi difícil para mim relembrar um momento assim, específico, culminante, porque, em geral, eu achei todas as aulas super informativas, interessantes, super bem feitas. Então, eu diria que um dos momentos culminantes foram, na verdade, eu acho que 2 ou 3, quando fomos à embaixada assistir filmes brasileiros todos juntos, que foi um momento especial, foi muito interessante, informativo, e foi um prazer passar tanto tempo com a turma. A gente sabe que sair um pouquinho do ambiente de sala de aula é sempre interessante, sempre é muito bom, né? E agora só uma última pergunta, Daniel. Você você cresceu bilíngue, né? Assim, eu sei que a sua família é do sul do Brasil, né? Você sempre falou, a sua mãe fala alemão também como primeira língua, né? E português, né? Conta um pouco da gente como é que foi ser uma criança, né? Não sei, também se você se lembra, um rapaz bilíngue, e se teve algum problema escolar por causa disso, se fez muita confusão, troca de línguas.
Fala um pouquinho para a gente como é que foi. Eu considero o bilinguismo um grande benefício, porque sim, você basicamente tem acesso a duas culturas, já pode comparar um pouco, e também ajudou muito a aprender as outras línguas na escola, que eu também fiz francês e espanhol. E nesse sentido, especialmente os conhecimentos de português já ajudaram muito. Às vezes é um pouco, às vezes tem que cuidar para não, pelo menos o problema que eu estou experienciando, que cuidar para não confundir a gramática das duas línguas, às vezes, que me acontece, mas isso já é a única que nem posso chamar de desvantagem. Então, Mas em relação ao espanhol, né? Só para eu entender. Sim. O alemão. Sim, em relação com o espanhol, tem que ter cuidado, porque tem certos falsos amigos, mas nesse sentido também ajudou principalmente a compreensão do outro idioma, que é parecido. Uhum. E você aprendeu as duas línguas, então, simultaneamente em casa, né? Porque quando você entrou nas aulas, você já falava português perfeitamente, né? Obrigado. Sim, na verdade, eu acho que só aprendi alemão no jardim de infância. Na verdade, a minha mãe falava português comigo. Mas hoje em dia eu tenho um nível quase igual dos dois idiomas. Uhum. Daniel, muito legal saber um pouco mais de você, saber como é que você está agora e te ver, né? Não mudou nada, mesmo rosto. Parece aquele menino lá de 14 anos, mais ou menos. Eu vou passar a palavra agora para a professora Karina, que vai conversar um pouquinho com a professora Tatiana, né? Dando continuidade aí à nossa troca de experiência. Com você, Karina. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniel. É bom demais, né? A gente ouvir esses relatos, assim, de quem já está lá na frente aí. A Tatiana, Tatiana é aquela professora a professorinha, né, que todo mundo conhece lá em Viena, professora doutora em linguística, e que está aí à frente, né, responsável pela turma, pelas crianças aí nas escolas de Viena, as crianças do ensino primário, né, Tatiana, da Volksschule, né, seu grupo é esse. Então, Tatiana, eu dividi aqui minha conversa com você em dois momentos, que eu acho que também merece a gente fazer um pouquinho essa volta no tempo e falar dos precursores, né, nesse lugar em que você está enquanto professora da escola primária. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, por favor, como é que se deu a entrada das escolas primárias no sistema. Esse é o primeiro momento, os desafios e as conquistas, porque a Daniela comentou lá, né, no período dela, lá no grupo dela, agora no seu grupo, então, que são as escolas primárias, por favor. Ok. Bom, então, como a Daniela falou, então, no ginásio entrou ali no ano letivo de 2010, né, e nas escolas primárias, né, entrou um ano depois, em 2011, e tudo isso aconteceu, né, devido a um movimento liderado pela pedagoga Vanessa Törer, que na época realizava aulas de português para as crianças na sede da Embaixada do Brasil. E, além disso, né, também foi muito importante o papel que as atividades que aconteciam no Feiraim Papagaio, que também era liderada pela pedagoga Vanessa Törer, para o público infantil. Então, com isso, ela conseguiu, junto com os pais, né, reunir quantidades de alunos suficientes para que pudesse, então, um ano depois, entrar as aulas de português nas escolas primárias, né, tendo a Vanessa como a primeira professora, né? Ok, muito bom. E aí, superados os desafios dos primeiros momentos, né, a gente sabe que não é fácil reunir esse grupo, me conta então agora como é que aconteceram as coisas, como é que as coisas vêm acontecendo desde 2014, quando você assumiu as tais aulas. Uhum. Bom, em 2014 eu assumi, né, no segundo semestre, então em fevereiro, né, no começo do ano de 2014 eu assumi, e na época, né, já teve uma oportunidade, né, de estreitar os relacionamentos com o ginásio, né, com as turmas da professora Daniela, porque na época nós tínhamos uma visita marcada para a Embaixada do Brasil, né, a gente ia conversar um pouco com
os diplomatas. Quem nos recebeu foi a diplomata Vivian, para contar um pouco, né, do que é a diplomacia, né? Então, ali foi o momento que começou a estreitar os laços entre o ginásio e as escolas primárias, a fim de a gente mostrar uma continuidade do sistema, né? Mostrar que o sistema começava com as crianças aos 6 anos e iria até os 18 anos, né? Além disso, na época, para mim era muito importante mostrar que o português no sistema era a língua para todos que falavam português, né? Então, não era só uma conquista de nós brasileiros, né? Embora o Brasil tenha, né, a comunidade brasileira teve um papel muito importante para a entrada do português no sistema, mas era uma conquista de todos os falantes de português, né? Então, para mim foi importante entrar em contato com todos os grupos, né? Então, não só de grupos que desenvolviam atividades para crianças, grupos brasileiros, como também grupos portugueses, né? Então, e também eu entrei em contato com as embaixadas, né? Além de manter o contato com a Embaixada do Brasil, mas também entrar em contato com a Embaixada de Portugal, com os consulados honorários, né, dos outros países falantes de português que nós temos aqui em Viena, e também o contato com a Embaixada da Áustria em Brasília, né, para ser informado para esses brasileiros que estão vindo já para o Brasil, para a Áustria, né, na época era só Viena que tinha o português, que existia essa possibilidade, né, de ter aulas de português para as crianças quando elas chegassem aqui. E, por fim, assim, algo que a gente, nessa época, 2015, 2014, 2015, quando começou a ter o boom da parte acadêmica do português como língua de herança no mundo, tanto eu como a professora Juliane, nós começamos a levar ao conhecimento da comunidade científica, né, que trabalha com o português como língua de herança, o papel, como é o desenvolvimento do português como língua de herança aqui na Áustria, como que é o programa de ensino de línguas maternas, né, Muttersprachunterricht, tanto para a comunidade científica, tanto para a comunidade científica, como também para as outras associações de pais, professores que tem aí no mundo afora. Aham. E aí deixaram um pouquinho do gostinho de mel na boca dessas pessoas espalhadas pelo mundo afora, porque nós temos na Áustria, né, essa maravilha que é o sistema que acolhe, né, que acolhe essa língua de herança, né, o estudo da língua de herança, coisa que os outros países não apresentam ainda. Muito bem, então agora, Tatiana, é você de novo aí, com a bola da vez, para poder entrevistar aquela família, né, que tem muita história para contar. Então, vai lá. Sim, vamos lá, então. Muito obrigada, Karina. Bom, então agora chamo então a Cleia, o Rafael e a Luísa, né, se eles toparem participar juntos, né, então acho que eles já estão aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, a participação de vocês três, né, então, para mim, hoje, vocês não são mais meus alunos, mas professora, assim, né, uma vez aluno, sempre serão alunos, né, por mais que a gente passe a bola agora para a professora Daniela. Mas, bom, primeiramente, Cléia, você sabe que eu sempre te elogiei pela sua disposição aí de não só passar o português, né, para o Rafa e para a Luísa, como também de incentivá-los, né, que eles tenham um ensino formal, que eles participem das aulas de português, a importância, né, de receber as aulas de português, de participar dessas aulas, de fazer o mundo para eles poderem ir para as aulas de português, né. E o Rafa e a Luísa, eles começaram, né, com o português ainda lá nas atividades, né, do Ferai Papagaio, bem pequenininhos, né? E hoje eles já estão aí, né, 2 adolescentes lindos aí, né, no ginásio com a professora Daniela, tendo passado 5 anos comigo também, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a importância para você, né, para você e para o seu esposo também, que eles frequentem as aulas de português do início até o fim do processo, né? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo convite e parabenizar a todos pelo evento. Olha, eu acredito, os meus meninos nasceram aqui e meu marido é português e eu sou brasileira. Então, eu achei mais do que importante falar a língua materna da gente em casa. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito boa, primeiro porque nós dois falamos português.
para eles assim foi... Desde aí eu descobri que com 2 anos eu poderia colocar no projeto Papagaio, por acaso, que eu fui fazer o passaporte deles na Embaixada do Brasil e vi uma propaganda lá que tinha o projeto Papagaio, que aceitava a criança a partir de 2 anos. Eu fiquei muito feliz de ver aquilo e fui logo me informar. E cheguei lá, fiz a entrevista com a Vanessa, ela falou, pode sim, e foi um sucesso. E chegavam lá, faziam sucesso na aula, os 2 pequenininhos, não gostavam de carrinho, eu ia puxando nas mãos, os 2 passavam muito aperto, porque a Luísa, com 2 anos, saiu do carrinho, não queria sentar, era complicado, mas dei conta. Então, levava todas as aulas e achei assim, achava importante falar, porque vai para o Brasil, vai para Portugal, vai falar o quê com os pais, com a avó. E eu acredito assim, que conhecer a cultura de origem dos pais é muito importante para a criança, porque, além de viajar para o Brasil, para Portugal, eles têm que comunicar. Nossa família do Brasil é grande e em Portugal também é. Então, essas crianças chegam lá e vão fazer o quê? E sempre fizemos a questão de falar também no sentido de ser a nossa língua mãe e da gente saber. Porque o alemão seria a nossa segunda língua e eu nunca ia pronunciar do jeito que eles iriam aprender na escola. E quando eu só falava português, muitas pessoas falaram comigo, mas você vai ficar falando só português em casa com eles, na hora que eles entraram para o kindergarten, e eles foram só com 3 anos e 3 meses. Aí eles vão passar aperto. Eu fiquei um pouco assustada, confesso que fiquei. Mas eu fui por mim mesmo, continuei falando português. Aí, quando estava faltando praticamente 1 mês e meio para eles entrarem no kindergarten, eu contratei uma austríaca, uma menina, uma mocinha austríaca que estava fazendo faculdade. Ela veio aqui em casa e começou só a falar umas palavrinhas com eles, para eles não entrar lá assim e ter aquele impacto. Aí ela dava bom dia, boa tarde, brincando com eles assim, falando em alemão, só para eles pegarem alguma coisinha. Tá, tudo bem, foi ótimo, maravilhoso. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, aí depois teve o dia da entrevista no kindergarten, aí eu cheguei lá e falei com a diretora, que eles fizeram aqui no 22 mesmo, no kindergarten, na Pirquetgasse, aqui no Distrito 22, cheguei lá com a diretora e falei, eles não falam nada em alemão, porque nós só falamos a nossa língua mãe em casa, que é só português. Meu marido fala português de Portugal e eu português do Brasil. Ela falou assim, não tem problema nenhum. A criança, o cérebro dela é muito ativo e ela consegue associar as línguas com a maior facilidade. Não vai ter problema nenhum. Aquilo assim foi para mim uma glória, que eu fiquei assim, sabe quando você tira aquele peso, você sente assim, as crianças vão ficar sacrificadas, que tanta gente falando na minha cabeça coisas negativas que eu acabei colocando alguma coisa daquela na cabeça. Mas depois eu me relaxei, depois que a diretora falou, eu ainda disse assim, alemão, para eles aprenderem o certo, é melhor na escola. E você fala só o português, porque é a sua língua mãe, você sabe falar, você vai saber corrigir, você vai ensinar gramática para ele, continua. Não perca isso nunca. Ela me deu o maior incentivo e eu já tinha isso em mente. Me deu mais incentivo ainda, e nunca mais. Nós não falamos mais nada em alemão com esses meninos. E foi só português. Então, eles começaram com 2 anos, depois passaram para a Tatiana, agora estou com a Daniela. Então, praticamente, eles estão 10 anos no português e muito satisfeitos. Chegam no Brasil, não tem dificuldade nenhuma, comunicam com todo mundo. Eles amam o Brasil, amam Portugal. E o mais engraçado que aconteceu foi quando nós fomos em Portugal, eles foram beber. A gente estava sempre em Portugal, mas quando eles chegaram em Portugal maior, eles já estavam assim com quase 6 anos, que eles juntaram com as primaiadas toda, aí a avó, eles chegaram lá e eles já estavam com mais vocabulário no português. Aí a avó, a mãe a avó deles, de Portugal, falou assim, ai, meu Deus, agora eu não posso falar mais com os meus netos, porque só falam essa língua alemã, só falam alemão. Aí eu virei para ela e falei, não, senhora, eles falam português. Quando ela viu eles conversando em português, parecia assim que ela tinha ganhado um prêmio. Para ela foi uma glória tão grande, a tia, e elas começaram a me elogiar tanto e falando, ai, que maravilha, a gente vai poder falar com esses meninos, vai poder conversar, é muito bom eles ter contato com a gente vai poder falar a nossa língua com eles.
e tudo, foi assim, uma coisa muito assim, foi maravilhoso para todo mundo. E no Brasil foi a mesma coisa. As minhas amigas, fala aí alemão. E incrível, eles chegavam no Brasil, chegavam em Portugal, eles não abriam a boca para falar uma palavra em alemão, só usavam português. Comunicavam com todo mundo, as crianças ajudam, e eles dão uma maior sorte, porque eles têm muito primos no Brasil que regulam a mesma idade. Então, criança nessa fase deles falam muito. Então, e eles falam, tem muito contato no WhatsApp com as primas, com a tia, conversa com todo mundo. Eu agora estou falando com eles para parar de gravar áudio, estou exigindo que eles escrevam para melhorar a gramática. É duro, é complicado, porque se deixar relaxar, nunca mais você consegue. Mãe, o que significa essa palavra? Eu falo, pega o dicionário e olha o significado e consegue ver a palavra que está escrita ali, entendeu? Então, a gente não pode deixar essas coisas apagar. Sim, ok. E tem que aprender uma língua, eu falo para eles, além de vocês aprenderem o português, vocês não têm que aprender só falar, vocês têm que aprender a gramática, têm que aprender a fonética, têm que aprender a escrever e tudo mais. Teve muita confusão dos dois portugueses, porque português de Portugal, português de Brasil... É isso que eu ia te perguntar. Deu um pouco de confusão no princípio, quando eles estavam lá com 6 anos, que eles estavam começando a alfabetizar, foi uma coisa muito engraçada, porque a gente falava, o Luiz falava camisola, eles pegavam a camisola de dormir. Uma vez o Luiz falou, vamos comer pizza, Luiz, eu tinha 4 anos, isso eu não esqueço, começou a bater o pé no chão, porque é pizza para ele e pizza para a gente. Chegou lá em Portugal também, casa de banho, a gente, vamos no banheiro, aí falava, vamos no banheiro fazer xixi, menino. Aí os primos, casa de banho, eles ficavam assim meio perdidos, entendeu? Os rebuçados, que são as balas. A avó, quer rebuçado? A Luísa ficava, mãe, o que é isso? Aí a avó, isso aqui chama rebuçado. Para a gente, era bala. Outra coisa também muito engraçada foi a moto. Aí eu não sabia que moto no Portugal é mota. E no Brasil, moto. E passou uma moto assim, e aí o Rafael, olha a moto. Eu falei, Rafael, não é moto, é moto. E a minha cunhada do lado não me falou nada. E eu corrigindo ele, dizendo que ele estava certo, que ele estava em Portugal, ele estava falando moto. Aí depois eu também comecei a ler comprei dicionário em português de Portugal e trouxe e comecei a ler ali também, e tem para eles aqui. Mas então, as crianças, Rafa e Luísa, vocês dominam português do Brasil e português europeu? Trocam as palavras quando estão em Portugal? Sim, só que eu falo mais português do Brasil porque eu falo mais com a mãe, porque o meu pai trabalha até a noite e a minha mãe fica aqui, ela trabalha e vem cedo e dá sempre para conversar com ela isso. Ok, mas quando vocês estão em Portugal, as palavras que são diferentes, vocês fazem a troca. Sim. A gente tenta, porque algumas vezes a gente esquece, porque o vocabulário, igual, a gente fala com a mãe, mas os primos depois falam outras palavras que a gente também não sabe. Mas depois eles entendem. Ok, bom, gostaria de agradecer, realmente a segunda pergunta era para falar sobre o português do Brasil e o português de Portugal, então vocês já encaixaram aí as duas perguntas em uma. E mais uma vez, Cléia, parabéns, né, tanto para você como para o seu marido, tanto por levantar aí a bandeira de continuar com o português, viu? Deu certo. E parabéns também para o Rafa e para a Luísa, né, porque fazia tempo que nós não nos falávamos, então é emocionante ver já, né, vocês dois já falando com voz de adolescente já. Então, continuem assim. Bom, agora eu passo a palavra para mim mesma, né? Porque eu que vou entrevistar a professora Juliane, né? Lá dos Alpes Tirolês. Vamos lá, então. Ju,
eu lembro muito bem, né, como a gente às vezes sempre fala, né, quando nós nos conhecemos lá no início de 2015, no café no Westbahnhof, quando você ainda estava ali fazendo um trabalho, né, de mapear a comunidade de lusofalantes no Tirol, né, como a gente fala, o trabalho de formiguinha, né, de ver quem está por trás das montanhas aí, o que resultou primeiramente na criação da tão famosa e tão bem falada Mala de Herança no Tirol, né, e aí, com a força da comunidade, né, que vocês sempre mostram aí por meio das mídias sociais, que vocês mostram uma união da comunidade, vocês colocaram depois, então, em 2017, o português no sistema, né, de ensino no Tirol, né? E eu gostaria, então, que você contasse para a gente, né, qual que é a importância dessa comunidade unida, né, e unificada, porque, né, vocês têm tanto os brasileiros e os portugueses juntos, né, e a gente fala muito Brasil e Portugal, mas claro que tem os outros países falantes, né, que os dois são as duas comunidades maiores. Qual que é a importância dessa união para a entrada do português nas escolas e também para o fortalecimento da língua na região? Então, Tati, obrigada pela pergunta, é uma pergunta bem pertinente. Eu comecei o trabalho com o Paul desde uma perspectiva bastante acadêmica, né? Tentando entender fenômenos, e eu percebi na época, assim, ó, que outras comunidades aqui estavam super bem organizadas, e já tinham anos de tradução, no sentido de promover a sua língua minoritária, tanto a nível formal quanto informal. E nós, lusofalantes, estávamos praticamente adormecidos, né? Eu sabia que existiam famílias por aqui, mas não existia assim, um ponto de coesão, de união dessas famílias. E eu achei isso assim bastante preocupante, né? Pensando no número de crianças que cresceriam sem ter contato com o português, sabendo também como é difícil manter uma língua só dentro de casa, como a educação formal na língua é importante, né? Para manter essa língua. E também a chegar a níveis, digamos assim, de competência que a criança possa usufruir de inúmeros benefícios. Então, como você mesmo mencionou, na época eu criei esse projeto, que tinha como objetivo mapear a comunidade, unir a comunidade também, fazer todo esse trabalho de conscientização, né? Tentar passar essa importância da educação formal na língua de herança. E, a princípio, o trabalho era focado exclusivamente na comunidade brasileira, mas logo fui percebendo também que a comunidade portuguesa aqui era imensa, é imensa também, e que, em termos de políticas públicas, se a gente quer usufruir, né, de benefícios públicos, não faz o menor sentido a gente separar. A gente precisa unir. Eu percebi, assim, por exemplo, quando se tratava do espanhol, não havia discussão se é o espanhol latino-americano, se é o espanhol europeu. Quando a gente fala do inglês, também não tinha essa discussão se é o inglês britânico, se é o inglês americano, se é já um inglês mais continental. E para todas as outras línguas. Então, é muito contraprodutivo separar as variantes, por mais que muitas vezes as pessoas tenham seus receios, tenham seus medos, tenham suas dúvidas e também seus preconceitos. Devo dizer que há muito preconceito em relação a essa questão de variantes, né? Mas com muita persistência, com muito trabalho de fundo, de base, assim, no sentido de convencer as pessoas, nós conseguimos sim também conquistar famílias portuguesas para essa causa, porque isso demonstra para as autoridades que nós somos muitos, né? Não somos somente brasileiros, somos portugueses também, e o fato de ter uma brasileira, digamos assim, levando esse movimento é pura casualidade. Você falava dos outros países da lusofonia, Tati, nós ainda não temos contato com outros países da lusofonia, que esperamos muito. Se tem notícia de que há
famílias da Angola, de Moçambique, enfim, de outros países da lusofonia, mas ainda não conseguimos, digamos, conquistar essas pessoas para a causa, mas eu espero, assim, que futuramente isso aconteça, porque isso só fortalece o trabalho e também fortalece a língua, dá legitimidade à língua. A língua começa a ser percebida na esfera pública de uma outra forma. Então, é mais ou menos por aí. Ok, então, mais uma vez, parabéns pela sua garra, pela sua força aí de levantar a bandeira do português aí no Tirol. Bom, e passa agora para você, né? A bola. Obrigada, Tati. Eu convidei hoje a Nádia, porque a Nádia para mim, um exemplo de mãe que também levanta junto essa bandeira comigo como professora. Eu sempre digo que o trabalho do Paul é um trabalho colaborativo entre a escola e a família. Sem a família, o trem não anda. E a Nádia é, para mim, uma dessas mães, são muitas, mas é uma dessas mães que realmente levanta essa bandeira, que está conosco desde o início, que tem um alto grau de comprometimento, e também era a mãe que estava disponível para conversar conosco. Nádia, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Juliane, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar com todos vocês. Muito linda essa festa. Então, eu acredito que uma criança só consegue se desenvolver apropriadamente e encontrar o papel dela numa comunidade, não importa qual ela for, quando ela tem um profundo conhecimento de si mesma. E para uma criança multicultural, como a Sofia, como o Matias, meu filho, essa é uma tarefa de autoconhecimento, é muito difícil, porque grande parte da cultura dela não é vivida no dia a dia do país de residência, né? E a transmissão de uma cultura é uma tarefa muito complexa para uma pessoa só, no caso a mãe, transmitir. A criança precisa de uma comunidade que ajuda a transmissão desses valores. E eu também acredito que a língua, ela abre as portas. A língua abre portas não somente da comunicação, mas de todo esse arsenal da nossa cultura brasileira, que vai desde literatura até música, gastronomia, ou então os folclores brasileiros, né? E eu também acredito que você privar uma criança de ter o conhecimento da sua língua de herança, tira ela essa oportunidade de, primeiramente, se conhecer por completo e também de fazer parte dessa comunidade que ela tem direito, né? Então, o meu comprometimento com a ideia vem também do privilégio que eu sinto de nascer de uma cultura tão rica, sabe? E esse privilégio sempre me traz assim, um sentimento de dever, um dever de repassar essa cultura, não somente em frente aos meus filhos, como também nas gerações que virão de vir, né? Porque é uma sementinha que você planta e essa semente dá em muitas gerações os frutos, né? Então, eu tenho orgulho da nossa cultura, então sinto esse dever. E eu preciso dizer que o português, como língua de herança no Tirol, ele sempre foi um aliado nesse processo, que sozinho eu jamais conseguiria, né? E você sempre foi uma mentora nesse processo, né? Que sempre esteve lá do nosso lado, ajudando com todas as dúvidas e fazendo com que essa comunidade ganhe corpo e vida, não é? Então, eu vejo na Sofia muitos resultados, né? Não somente na aquisição da língua, da parte didática, mas, primeiramente, na formação do ser humano que sabe encontrar o lugar dela na sociedade. E também na questão da autoestima, né? Porque, como eu disse anteriormente, não é só uma língua que se adquire, não, jamais, né? É uma enorme mala de herança, né, que você repassa e que a criança tem o direito, né? Por isso eu digo mais uma vez, muito obrigada por proporcionar à nossa comunidade aqui no Tirol a oportunidade de vivenciar isso e de facilitar o nosso acesso à cultura, né, que sozinhos jamais conseguiríamos, né? Muito obrigada, parabéns para vocês. Nádia, muito obrigada por este depoimento. Eu acho que é necessário acrescentar aqui, muitas pessoas não têm noção, aqui no Tirol nós vivemos no meio das montanhas, nos Alpes, e muitas famílias, e a de vocês não é a exceção,
tem uma logística tremenda para trazer essas crianças até as aulas, especialmente no início. Atualmente nós estamos organizados, temos mais turmas organizadas de uma forma mais regional, e isso facilita muito a vida das famílias, mas no início essas aulas eram todas concentradas aqui em Innsbruck, e você lá com muita persistência trazia a Sophie semanalmente, fazia chuva ou sol ou neve, né, que é muito comum aqui na região. Então eu acho que também parabéns a você como mãe comprometida, porque como eu digo, sem esse comprometimento a gente não tem o sucesso que temos hoje, né? Eu queria conversar agora um pouquinho com a Sophie. A Sophie é uma aluna que começou com a primeira turma, assim como o Daniel, e que continua hoje como aluna do ginásio. E, Sophie, que bom que você está aqui, estou muito feliz de poder conversar com você. Nas aulas de português como língua de herança, você teve, desde o início e ainda segue tendo, muitíssimo contato com a leitura, com livros, com até mesmo autores, né? E agora você está prestes a lançar seu primeiro livro bilíngue em português e alemão. E eu gostaria de saber um pouquinho qual é o papel das aulas de português como língua de herança nesse seu processo de se tornar uma autora. Conte um pouquinho para nós. No meu livro, Os Anéis de Saturno fala sobre um planeta que se sentia triste por ser diferente dos outros. Nas aulas de Paul, aprendi que diferente não significa ser pior ou melhor. Escrever um livro bilíngue é muito legal, pois minha mensagem consegue chegar muito mais longe do que só alemão. E esse é o meu objetivo como autora, alcançar um monte de gente, para que todo mundo sabia que ser diferente também pode ser legal. Uau, Sophie, eu como professora eu tenho imenso orgulho de você, do seu talento, e eu desejo que esse seja o primeiro de muitíssimos livros. E com isso, eu passo a palavra à minha colega Karina, que está em Niederösterreich. Para a Dani, né? A Dani vai entrevistar. Exato. Perdão. Então, voltei aqui. Bom, eu estou adorando, estou achando tudo tão lindo, né? Ver todos vocês. Rafael, Luísa, oi, né? Não tinha falado oi ainda para vocês. Viu, Rafael? Não é só você que faz textos em duas línguas. Daniel, não é só você que faz textos em duas línguas, né? A gente já começa cedo, né? E agora, então, vamos conversar um pouquinho com a Karina, né? A Karina que chegou em 2017 nessa equipe, né? Cheia de ideias, com muitos projetos, chegou trazendo, assim, acrescentando muita coisa para a gente, né? Então, a gente está muito feliz de ter a Karina aqui também como professora de português dentro da Áustria. E 2017, né, Karina, em St. Pölten, e 2018 depois em Meidling, né? Mödling. Mödling. Meidling em Viena. E aí, então, Karina, conta para a gente um pouco, assim, o que você quer falar, não só para a gente, mas para todo mundo que está nos ouvindo, sobre as atividades que vão além dos muros da escola, né? O Daniel já comentou que se lembra de atividades, por exemplo, na embaixada, né? A gente fazia também trabalhos com escritores, e a gente sabe que você também tem ótimas ideias nesse sentido, e, inclusive, foi idealizadora de uma revista, né? Que é a Revista Heranças. Então, é uma pergunta completa também para você explicar para a gente dessas ideias todas maravilhosas que você tem. Pois é, muito obrigada. É realmente um prazer imenso participar deste grupo, né? É uma honra ser colega de pessoas tão especiais. E aqui hoje, nesse dia tão festivo, a gente poder ouvir histórias tão especiais, né? Eu tenho a minha família maravilhosa, lindíssima, que está ali, olha, naquele quadrinho ali me representando. Acho que daqui a pouco nós vamos falar com essa família linda. Elive. Então, entrar no mundo do Paul foi e é um desafio, porque na universidade a gente não aprende a ser professora de Paul, né, de português como língua de herança. Na universidade a gente aprende a ser professora de português, professora de literatura, a gente aprende metodologia, didática.
Ok, bonito, lindo, maravilhoso, mas quando você chega numa sala em que você encontra crianças de diferentes idades, com diferentes níveis de conhecimento falado da língua, escrito, vamos dizer assim, a Tatiana me falou, eu sempre comento isso quando eu falo sobre trabalhar como professora de português, como língua de herança. No meu primeiro encontro com Tatiana falou assim, você vai ter que aprender muito, vai sofrer um bocado, porque a gente chega a gente chega com uma bagagem muito grande e a gente precisa reaprender, né? Reaprender a trabalhar como professoras de português, a gente precisa, antes de qualquer coisa, olhar para o outro com o olhar de quem está na mesma bacia, né, no mesmo balaio, estamos aqui juntos e vamos caminhar juntos. Eu acho que esse primeiro momento de conquistar os espaços aqui é conquistar as famílias, conquistar, na verdade, a gente também tem que se sentir conquistado, tem que se permitir, né? Porque senão não funciona. E, bom, aqui, para voltar à pergunta que a Daniela me fez, quais são os projetos, né? Claro, a gente vem cheio de projeto, a cabeça vem fervendo, assim, quando a gente encontra um terreno fértil, a gente quer, né, semear, como fez lá a Juliane, como fizemos todas nós, né? Tatiana fez, Daniela fez e a Karina também tenta fazer por aqui. Então, como que a gente passa, na minha cabeça sempre foi assim, enquanto professora, eu sou professora há muitos anos, na minha cabeça sempre foi assim, as coisas funcionaram, para além do muro da escola. O que eu posso fazer? Porque só fazer dentro do meu quadrado parece muito fácil. E como nós estamos falando de língua e cultura, é preciso que esses momentos que a gente tem dentro da sala de aula com as crianças, que esses momentos sejam para além dos muros da escola, de verdade. Precisa da família estar junto, né? E como que a família pode estar junto? Então, a gente vai criando projetos. Como que essas crianças podem ter contato com outros falantes de português? Daí vem outros projetos. Bom, eu nem estava ainda oficialmente, né, no sistema escolar austríaco, dando aula de português, quando já tentei articular aí uma relação um contato dos alunos de Viena com a Academia Espírito Santense de Letras, porque eu sou do Espírito Santo, então as crianças, os adolescentes participaram de um projeto, né, um projeto de escrita de crônicas, organizado pela Academia Espírito Santense de Letras, como eu disse, do Espírito Santense, do meu estado. Também fizemos um concurso, o primeiro concurso de fotografias do Paul, e também teve, os avaliadores eram do meu estado, do Espírito Santo, com fotógrafo, escritores. Nós também participamos de concursos para uma feira literária, organizada numa feira literária, e um concurso de desenhos, então, os meus alunos participaram desse concurso, estou falando tudo, então, neste momento relacionado ao Brasil. Também aqui na Áustria nós promovemos encontros com escritores, né? Então, a Embaixada do Brasil tem um papel muito importante. A Cléia falou da divulgação, não é, que foi feita lá na Embaixada e que ela viu, né? Olha, a gente pode ter aula de português, então, né? Então, acho que esse é um papel importante da Embaixada. E, é claro, eu vou falar também sobre o apoio que a Embaixada nos dá em relação à revista Heranças. Mas ali na Embaixada, né, os eventos que acontecem ali, o Daniel comentou, né, dos vídeos, dos filmes que foram vistos na Embaixada do Brasil. Então, a Embaixada é um lugar de referência para a gente também, né? É bom que a gente cresça nesse processo de se aproximar da Embaixada. E também temos palestras, temos projetos que são muito importantes, esses projetos de troca de cartas, né, os nossos alunos aqui trocando cartas com alunos do Brasil ou de outros lugares em que se estuda o português como língua de herança. Bom, acho que é só isso tudo, Dani.
Ok, Karina, só isso tudo, né? Só isso tudo, né? Como você disse, né? Na verdade, dá para ficar falando, né? Karina, você trouxe também muitos convidados, né? Eu trouxe. Vários. Então, passa a palavra aí para os seus convidados, conversa aí com eles, o que você quer saber deles. Isso, vamos lá. Essa família linda, maravilhosa, é a família de St. Pölten. Por que nós escolhemos essa família maravilhosa? Porque no começo a sementinha foi plantada aí, é uma família que tem muitas sementinhas. Então, Jaqueline, ali nós temos a Jaqueline e o Marcos, né? São os pais desses meninos lindos. E Jaqueline foi extremamente importante para o estabelecimento da língua de herança, das aulas de português como língua de herança aqui na Baixa Áustria. Então, Jaqueline, eu queria já te perguntar, assim, de cara, como funciona o bilinguismo na sua casa. Eu vou fazer as duas perguntas e aí você emenda a sua resposta. Como funciona o bilinguismo na sua casa? E quais foram os desafios iniciais para o nascimento do grupo de português na Baixa Áustria, mais especificamente em St. Pölten? Bom, obrigada pelo convite. Acho extremamente importante a gente comemorar essa data, para todos aqueles que realmente veem a importância da língua para os próximos, ou seja, para os filhos, é realmente fundamental esse tipo de evento para passar para outros e tentar, como vocês dizem, colocar a sementinha lá e ver se a plantinha começa a crescer também, porque é um dependendo do outro mesmo para ter continuidade. A gente bem sabe aqui em São Paulo o sacrifício que a gente tem que fazer ano após ano, semestre por semestre, para que o negócio continue. Bilinguismo aqui em casa, eu nunca realmente nem questionei a possibilidade de eu não falar português com os meus filhos. Na verdade, para mim, isso sempre foi natural. Do mesmo jeito, se eu estivesse no Brasil, eu só ia falar português, eu estando em qualquer lugar do mundo, para mim, só teria o português. O Marcos, que é o austríaco aqui da casa, ele convive muito bem e meio que a Forceps foi também aprendendo o português, porque o combinado foi, eu só falo português, ele fala em alemão, as crianças comigo só falam em português, as crianças com ele só falam em alemão, e meio que, bom, se o assunto é muito intenso, eu tenho que mudar para o alemão com o Marcos, mas as conversas diárias eu procuro manter sempre o português, justamente para as crianças terem isso automático, comigo é português. Tanto é que, inúmeras vezes, quando a gente tem familiares da família austríaca aqui, inúmeras vezes acontecem de eu falar em alemão com as crianças, justamente para eles se sentirem, para eles não terem problema, enfim, dos familiares não entenderem, e as crianças respondem automaticamente em português. Não tem, enfim, para eles está tão automático que realmente, para eles, com a mamãe, pergunta da mamãe, se viesse em japonês, eles iam responder em português. Já está automatizado isso. E isso foi justamente desde pequeno, não teve. É o que eu falei, automático, eu não programei nada. Houve críticas, vixe, um monte. Teve palpite de sogra, tia, avó, meu Deus. Aí, tem gente que quer conhecer mais. Teve gente falando, mas a criança ela não vai entender, e aí vai confundir a cabeça dela, e aí não é justo porque eu não vou entender o que você está falando com ele. Putz, entrava para um lado, saía para o outro, para eu justamente não entrar muito no assunto, porque eu sabia que não ia ter. Ali ia ser discutir e não sair da discussão. Enfim, aí talvez até um pouco de arrogância minha de acreditar demais naquilo que para mim era natural. Ou seja, eu falo português com meus filhos, vai ser assim. E deu certo, deu super certo. Na escolinha, que bom que teve aqui experiências boas na escolinha, no sentido de a diretora dizer, não, permaneça assim. Não foi a experiência que eu tive.
A primeira experiência que eu tive, que foi com o Juliano, que é o mais velho, foi justamente da diretora chegar para mim e falar assim, ah, não, mas você tem que falar em alemão com ele. E aí eu tive que, de novo, bater o pé e falar, não, eu vou continuar falando em português com ele, eu não vou mudar. Até agora deu certo, e de tudo que eu sei, leio e pesquiso, vai dar certo. E deu muito certo. Então, é justamente isso, é uma dificuldade gigante. Então, se a pessoa ela não tem essa certeza de que vai dar certo, aí já começa a melar. Se você não tem esses dois pés firmados no ponto de, não, é assim, e por tudo que eu conheço, que eu leio, que eu me informo, vai dar certo, aí você já dá o passo para trás, porque você sente insegurança. Se tem um mundo falando contra, quem sou eu para dizer agora está dando certo ou vai dar certo? Claro, existe muita insegurança. Então, por isso que eu digo, grupos como estes, né? Aqui, o de estudar o português na escola, né? Em âmbito escolar, ou como a mala de herança, ou outros grupos existentes, são fundamentais para conseguir também passar essa informação para frente. Olha, funciona. Olha, você vai ouvir isso, mas esquece. Ignora, deixa quieto. Lá no final você vai ver. Dá certo a receita do bolo. Agora, em relação à implementação do português aqui em São Pedro. Difícil, muito difícil. Enfim, começou com a minha ilusão. Começou com a minha ilusão de que Juliano, primeira série, a partir de 2017, poderia ter as aulas de português lá com a Tatiana em Viena. E aí eu recebo a informação. Não, isso não dá. Justamente porque depende do local onde a gente mora. Pedro, senta ali na cadeira. Isso. E aí eu falei, ok, ferrou. E foi nessas que eu conheci a Karina, porque eu não lembro agora se foi a Tatiana ou a Daniela que me passaram o contato da Karina. E assim começamos, nós duas formiguinhas correndo atrás de informações. Justamente porque, apesar da Tatiana e da Daniela já terem todo o sistema organizado em Viena, aqui em São Pedro ainda estava muito obscuro quais seriam os caminhos que a gente tinha que seguir. Então, foi aquela coisa mesmo, ok, Niederösterreich, difícil, hein? Quem é que banca esse projeto? Né? De onde vem o financiamento? Porque daí depende também a questão, quais são as crianças que contam para esse mínimo de alunos necessários para ver o grupo? Qual é o mínimo necessário para ver o grupo? Em Niederösterreich, a gente tem a questão de ser um estado gigante, e é tudo espalhado, então ele é dividido em Bildungsregionen. E aí, qual é o começo, qual é o fim e o meio dessas Bildungsregionen? Quantas existem? Quais são as cidades? Às vezes tem uma cidade do lado da outra, e elas pertencem já a Bildungsregionen diferente. Que é o caso aqui, São Pedro e Krems, é do lado. Só que é outra Bildungsregion, não tem nada a ver. E aí, depois que a gente tem essas informações, chegar exatamente ao ponto, ok, aqui. E agora? As famílias. E aí vamos ao esquema marketing, né? Call center total. Pegando tudo quanto é lugar, eu vasculhei muito o Facebook, tudo que tinha, para ver se eu conseguia achar famílias da área que eu queria, que para mim o importante seria o São Pedro, apesar de que, mesmo eu vendo que a família não pertencia à nossa região, eu procurava contactar justamente para ver se naquela outra região também alguém já não conseguisse começar alguma coisa. E aí, depois que você acha, as famílias entram em contato, tem sempre o problema, mas, poxa, eu não sei se eu vou conseguir levar, eu não sei qual vai ser o dia, eu não sei qual vai ser o horário, eu não sei qual que vai ser os horários da escola dos meus filhos. Enfim, uma epopeia. E foi assim que a gente foi conseguindo traçar o caminho. Difícil também, muito, saber com quem que a gente tinha que falar,
lá era Landesschulrat, agora chama... Landesschulrat, sei lá o que chama agora. Bildungsdirektion. Bildungsdirektion, com quem que a gente fala e passa de um e passa do outro, aí você recebe a informação, ai, mas olha, português não tem tantas famílias assim, faz vocês aí particular mesmo, porque não vai dar certo. Quantas vezes a gente ouviu isso? E a gente, bem, então, né, assim, essa ajuda, eu não estou precisando, eu quero saber quais são as regras e ver se eu consigo justamente completá-las, né, todos os requisitos serem completados. Enfim, foi essa a nossa epopeia e graças a muito esforço a gente conseguiu, e é uma batalha semestral, né? Porque a gente vai ter o segundo semestre, meio que, quem é que está continuando, quem não está? E, claro, no final do ano letivo, são 20 leões que a gente tem que matar, porque justamente a gente tem um problema, diferentemente de Viena, o problema é que as crianças que estão indo para o ginásio, elas podem participar das aulas, mas elas não contam mais como alunos. Justamente nós temos essa... O financiamento não é para criança de ginásio, porque não é boom. Nós temos essas... Desculpa, Jaqueline, só para a gente poder... porque eu preciso ouvir os meninos e a gente está aqui na... Desculpa, É porque, como você disse, é uma epopeia, de verdade. Então, é para a gente falar horas. A gente precisa fazer uma live, assim, Jaqueline, Cléia... Cadê? Saiu a Nádia, né? Para sentar e colocar essas mães aí para falarem das nossas sagas. Mas para a gente poder ouvir os meus dois pupilos aí, eu queria muito falar com o Pedro. Agora, Pedro, está aí, Pedro? Chega mais pertinho para a gente poder falar aqui rapidinho. Apareceu o tempo todo agora. Então... Pedro, aqui, sua mãe já falou que fala português com vocês o tempo inteiro. Isso já está certo. Então, a minha pergunta para você é bem rápida, bem, direto. Olha só, se você fala português com a mamãe, para que você ainda precisa ir para as aulas de português? Por que você precisa estudar português? O que você acha? Porque tem palavras que eu ainda não sei escrever, e também tem palavras que eu nem sabia. E você também faz brincadeiras diferentes, que são legais. Muito bom, tá bom. Brincadeira legal, é mais ou menos isso. Muito bem, Pedro, muito bom. Agora vamos lá, o Juliano, que é o meu primeiro pupilo. Ei, Juliano, me diz aí, olha, para você a perguntinha que eu separei foi assim, você conhece a revista Heranças, né? Que antes era essa revista aqui, feita no papelzinho, assim, e aí depois ficou essa revista bonita que nós temos, né? Então, você aqui dentro da revista tem uma atividade sua aqui dentro. A pergunta é assim, o que você acha de você ver aquele material, aquele exercício que você faz na sala de aula de português, publicado numa revista que fica lá na Embaixada do Brasil, que está lá no Japão, que está lá na Alemanha, está para todo lugar. O que você acha, Pedro, Juliano? Quando eu ganhei, eu estava muito feliz que tinha uma foto, um desenho meu publicado na revista. Não só o desenho, né, Juliano? Seu texto está ali também, né? Tem o meu texto. E eu queria que tinha mais heranças, porque dentro tem coisas legais, como coisas para divertir, ou filmes, ou tipo de filme que poderia ver. Em português ou livro. Ok. Muito bem. Muito obrigada, família
Muito obrigada, pequenininha Letícia, que está aí, firme e forte. Liv, que é a minha próxima. Exato. Muito obrigada, Marcos e Jaqueline, viu, por vocês fazerem parte dessa história, que é a nossa história, né? Já está entrecruzada aqui, está tudo entrelaçado. Bom, e com isso, então, aqui nós da Baixa Áustria encerramos a nossa participação, né? Mas agora a Juliane, fala aí, Ju, acho que você tem uma notícia para nos dar, né, sobre alguns, como a gente costuma dizer aqui, as projeções futuras, né, para o português na Áustria. Eu sei que nós já passamos ali um tempo do nosso tempo previsto. A revista Heranças, eu deixo aqui uma sugestão para a gente, não sei se vocês acatam, mas eu deixo uma sugestão para que a gente possa fazer uma live falando sobre as experiências com os alunos mesmo, assim, experiências de terem seus textos publicados, quais são as vontades, os desejos, o que é mais interessante, o que a gente pode fazer para a revista Heranças ser realmente a revista, né, do Paul na Áustria. Fica aqui a minha proposta para todas nós, para todos nós. E aí, eu acho que a Juliane pode falar para a gente aí das projeções futuras do Tirol. E só um momento, uma vírgula, só para lembrar que a próxima edição da revista Heranças deve estar, então, nas mãos das crianças no primeiro semestre deste ano, então, muito provavelmente, lá para maio, junho, de novo, com o apoio da Embaixada do Brasil, e, de novo, dizer que essa revista só existe porque as crianças participam da revista, senão não teria razão de ser, né? Tá bom? Pronto, Ju, vamos lá, então, para a nossa... Certo. Obrigada, Karina. A revista Heranças é uma revista maravilhosa e também é mais um instrumento de divulgação, mas também de dar essa legitimidade ao trabalho que vem sendo feito, né? Então, assim, parabéns às crianças, aos jovens que estão envolvidos nesse trabalho, às professoras e especialmente a você, Karina, né, como chefe editora desse projeto. Sobre projeções futuras, como a gente pôde perceber através dessa live, o português começa lá em Viena e ele vai expandindo, né, para outras regiões. O aumento do número de alunos nos últimos anos é significante, isso é motivo de alegria e também de celebração, e a gente espera que no futuro, e num futuro muito próximo, o português esteja presente em todos os estados da Áustria. E a gente aproveita para deixar um recado. Alô, comunidade em Vorarlberg, em Salzburg, em Kärnten, Steiermark, Oberösterreich. Nós, professoras da Áustria, estamos aqui, abertas ao diálogo, abertas a apoiar vocês e orientar também no processo de conquistar o português como língua de herança na esfera pública aí nas regiões de vocês. Uma outra notícia muito feliz é o fato de que o português, a partir desse ano, esse ano letivo de 2020-21, passa a ser uma matéria optativa no exame de matura, o exame de conclusão das escolas públicas aqui do Tirol, e já se está sendo feito o trabalho de fundo, de base, para que essa conquista também se espalhe para as outras regiões onde o português já vem sendo ensinado na esfera pública. Então, são muitas conquistas que tem muitos protagonistas por trás dessas conquistas, e a gente queria aproveitar para agradecer a todas as pessoas que fazem parte do português da Áustria, os educadores, os professores, os pais, os alunos, aqueles que realmente levantam essa bandeira e que fazem da língua portuguesa, fazem a língua portuguesa mais forte aqui na Áustria. Muito obrigado, parabéns para todos vocês, parabéns para nós e que venham os próximos 10 anos. Ok, acho que agora, então, nós, né, podemos falar, enfim, 10 anos passaram, agora rumo aos 20, né?
Então, a gente encerra, então, a nossa live. Mais uma vez, parabéns a todos nós, né, envolvidos, também as pessoas que estão envolvidas, mas não estão aqui na nossa sala, né, participando, mas cada um sabe, né, o papel que teve, né, durante esse momento, esses 10 anos de português na Áustria. Então, um abraço a todos, um bom resto de domingo, e a gente se vê na próxima live. Tchau! Muito obrigada a vocês Um todos. abraço Tchau. para todos. Tchau. Um abraço para todos. Obrigada.